Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Todos aqui sabem que somos fãs de Christopher Nolan, principalmente pelo seu trabalho, né? Porque eu não faço ideia de como é Christopher Nolan na vida real. E aqui na Linhagem Geek a gente separa muito bem isso. E não tem ninguém com uma autoridade tão suprema pra falar sobre o que tá acontecendo com Star Wars hoje que não seja Christopher Nolan. Christopher Nolan falou um pouquinho sobre como ele está observando a franquia Star Wars e deu uma cutucadinha na Lucasfilm/Disney, e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Nolan tem a chancela. Ele tem o manto. Ele tem a propriedade do profissional. E é o diretor do momento também, né? É o diretor... Ele há muito tempo é o diretor do momento, né? Exatamente. Ele há muito tempo é o Interestelar é 2014. É isso aí. Cavaleiro das Trevas é 2012. É isso aí. Ele só... Ele faz... Por exemplo, o Tenet, ele tem um efeito visual interessante, que é até com o Robert Pattinson, só que não é... Eu não acho um grande filme. Também não. Agora, o Oppenheimer, ele vem novamente. Então é um diretor que transita muito entre o comercial e o Oscar e o cinema conceito, né? Ele sabe trabalhar, já mostrou que sabe trabalhar com isso. E ele fez essa crítica que eu quero ver alguém ir lá falar que o Nolan tá errado. Que além de tudo, de ser um grande profissional, ele tá certo. E foi muito educado, porque ele sabe muito bem... Ele sabe muito bem o que tá de errado. Aí é muito fácil, né? No Star Wars, se a gente sabe, imagina o Nolan. Então ele sabe, mas ele, né, por uma questão ali de não querer se envolver com o verdadeiro problema, ele já foi para um lado. Mas eu quero só perguntar pro fã do Star Wars, você imagina um filminho do Star Wars na mão desse sujeito aqui? Só um. Eu acho que, né? Se o estúdio tem dinheiro, tá? Isso, eu ia falar isso agora. O estúdio tem dinheiro. Dinheiro não falta, né? Porque pra colocar 300 milhões em The Marvels... O estúdio tem dinheiro. Falta o quê? Aí só que a opção é outra, né? Não é fazer arte. A opção é fazer a lacratezinha de cada dia. Mais um Star Wars na mãozinha do Nolan. Olha, eu não sei não. Eu posso até estar completamente maluco. Mas pode ser uns 2 bi aí, tá? Não, é assim, é um bi pro Star Wars e um bi pro Nolan. Se fosse um reboot, tudo novo, com ele, eu não sei se chegaria a 2 bi, viu? Exato, se essa notícia aparecesse, eu viraria fã de Star Wars. E eu tenho certeza que ele colocaria a data de estreia 4 de maio. Seria interessante. Seria interessante. E outra coisa, só pra lembrar antes de entrar na matéria aqui, ele também ele manifestou abertamente a vontade dele de fazer James Bond. Só que a Bárbara Broccoli, né, que é a executiva que tem os direitos... o Nolan não precisa, né? Não, porque ele quer muita liberdade, o Nolan, né? Mas tudo bem, o assunto aqui é Star Wars. Vamos ver o que Christopher Nolan falou sobre o que a Disney está fazendo com Star Wars. Primeiro, se inscreve no canal, dá um CCC, seja membro da Linhagem, vá na loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com. Galera, a gente fez uma live com um especialista em inteligência artificial que montou uma plataforma que pode atender vocês se vocês precisam ou querem trabalhar com inteligência artificial. O nome dele é Schubert, grande parceiro aqui do canal. É o seguinte, se você quer mudar de área, se você tá precisando de um novo emprego, ou se você quer surfar na onda da inteligência artificial, que hoje muitas empresas grandes estão valorizando demais, são 2 pré-requisitos hoje que grandes empresas exigem para você ter qualificação e passar na frente de muita gente. Um conhecimento de inteligência artificial em inglês. Se tem um dos dois, tá na disputa. Se não tem nenhum dos dois, tá fora. Se tem os dois, dificilmente você fica de fora. Eu vou deixar pra você o link do WhatsApp do Schubert direto no nosso primeiro comentário fixado. Se você tem alguma dúvida ainda de como entrar nessa plataforma na IA Academy, chama o Schubert, ele vai te ajudar. Como o Gabriel falou, a inteligência artificial é o caminho. Se você não tem o inglês, esse caminho vai ficar muito mais difícil. Você precisa do inglês para aliar com a inteligência artificial e também com todas as suas habilidades, porque sem o inglês você não consegue emprego e não consegue se modernizar no mercado de trabalho. Por isso a gente vai te apresentar o melhor curso de inglês da internet, o método BWay do professor Jonas Bressan. São mais de 22 mil alunos
E o professor Jonas já recebeu diversas premiações por conta da qualidade do curso. A gente vai dar um grande desconto, R$200 de desconto, e o curso vai ficar por 12 vezes de R$ 39,70. Não perca essa grande oportunidade. Vamos lá, pessoal, vamos falar de Nolan, que aqui a linhagem gosta muito de falar de Nolan. Talvez você goste mais ou menos dos filmes dele, mas é preciso admitir que quando Christopher Nolan se envolve em teoria e tem uma opinião sobre alguns aspectos da indústria cinematográfica, ele geralmente acerta. Durante uma entrevista ao jornal britânico The Telegraph, o diretor de Oppenheimer criticou a abordagem atual dos estúdios em relação à produção de filmes, usando como exemplo um clássico do porte de Star Wars Episódio 4. Na opinião de Nolan, as empresas se limitam a ver os roteiros como, abre aspas, uma série de eventos, fecha aspas, que determinam o bom ou o mau funcionamento de uma produção, deixando outros elementos para trás. Aqui tem a aspas completa de Christopher Nolan. É uma aula, né? Não é uma aspas. É uma aula. Agora, pega papel e caneta. Pega o papel e caneta e escuta o Nolan. Ou então escuta a diretora, que quer incomodar os homens de Star Wars. Isso. De Star Wars, o novo. Você faça a sua escolha. Faça a sua festa, amigo. Agora vamos para aspas. Seja por razões orçamentárias ou de controle, os estúdios agora olham para um roteiro como uma série de eventos e dizem: essa é a essência do filme. Isso é totalmente oposto da evolução do cinema. Desde o trem dos irmãos Lumière chegando à estação, como uma experiência audiovisual pura. Mas é uma falácia muito popular, às vezes também entre os críticos. Francamente, pensar que a única coisa que importa é a escala da história que é contada. Aqui ele já tá abrindo espaço. Ele tá chamando a turma de limitado, e realmente é, porque você está se concentrando em coisas erradas. Principalmente o roteiro, né? Basicamente é o que o Christopher Nolan tá falando aqui. Você tá minimizando a obra, porque a obra é muito maior. Então você tá com um olhar limitado. Você tá jogando a série lá pra baixo porque o potencial é enorme. É basicamente isso que o Nolan falou. E ele sabe, eu adoraria... É inglês o Christopher Nolan, né? Eu acredito que ele seja inglês, se não me corrijam. Eu adoraria tomar um chá. Dá 5. Se ele for inglês realmente, tomar um chá com ele, mas sem câmera, sem nada, só pra perguntar: Chris, what about lacrate? Eu só queria perguntar isso, que ele vai entender que já lacrate é um tema universal. Então eu queria só perguntar isso pra ele, sem câmera, sem nada, só pra ouvir a opinião profunda. E assim, é muito claro que ele foi num ponto interessantíssimo aqui. Porque ele como cineasta, ele deve ter raiva de você não atingir o verdadeiro potencial da obra. Putz, você falou tudo agora. Porque isso que a gente procura isso nas obras que a gente gosta, mas a gente não consegue, a gente não tem a noção absoluta técnica de como faz isso. Às vezes a gente fala, né, é mais fácil seguir esse caminho, é mais fácil seguir aquele outro. Só que ele tem, na mente dele, ele tem o filme perfeito de Star Wars. E deve incomodar ele. Fala assim, meu, pelo amor de Deus, faz alguma coisa decente. Aí ele sabe o caminho. E aí, ô dona Disney, ele acabou, né? O Oppenheimer acabou. O passe vai aumentar depois de março, né? Porque várias premiações. Muitas. Agora, dinheiro tem pra chamar ele pra fazer um Star Wars. Por que não chama? Continuando aqui, ó, a importância do fator audiovisual é inegável e Nolan se baseou na saga galáctica de George Lucas para reforçar seu argumento, sugerindo que há uma, abre aspas, negação intencional, fecha aspas, do que fez Star Wars Episódio 4, uma nova esperança, realmente triunfar. Você vê que ele foi no clássico, né? Exatamente. Ele foi no George Lucas. Claro, e aí ele fala aqui, ó, negação intencional. Então ele tá certo, né? Negação intencional. Então assim, ele também tá percebendo, e aqui na primeira aspas dele que ele fala que não é só roteiro. Só que o que tá cagando principalmente nas obras de Star Wars é o roteiro, porque o roteiro vem, né, com o selo da Lacrate.
Mas vamos continuar aqui, ó, que tem outra aspas dele, ó. As pessoas lhe dirão que o sucesso de Star Wars não tem nada a ver com seus efeitos visuais e que tudo se deve à sua excelente história. Mas claramente não é o caso. É de fato uma grande história, mas também é uma experiência visual e auditiva incrível. Portanto, essa negação intencional do que os filmes realmente são se instalou. Galera, isso que o Nolan falou, enquanto eu tava lendo aqui, me veio na cabeça o filme Top Gun Maverick, tá? Resumindo, ele falou que é podre o novo. Simplesmente de uma maneira classuda e linda. Ele falou que é podre, porque é negação. É negar a origem. Aí de subestimar a história e de um roteiro ruim, ele falou que é podre, e é. Do jeito Christopher Nolan. Então, o que ele falou aqui, galera, que ele entra na questão da experiência visual e auditiva incrível, eu tive essa impressão com Top Gun Maverick. Eu também tive essa impressão com Oppenheimer. Porque assim, galera, Oppenheimer, apesar de eu já deixar isso claro, eu achar muito longo, pra mim podia cortar uma meia hora de politicagem, a experiência... tá, da construção da bomba do projeto Trinity, a experiência de você ver eles construindo a cidade, a experiência de ver os testes e os barulhos de explosão. Cara, o barulho das explosões são incríveis, e o visual, quando a bomba é lançada, o Nolan, ele se atenta a todos os detalhes. O que ele tá dizendo aqui é o seguinte: é Star Wars, todo mundo vai gostar, não precisa se esforçar muito. É isso aí. Todo mundo vai gostar, que é o que estão fazendo. A Lucasfilm / Disney está fazendo isso. Tá virando caça-níquel lacrate Star Wars. E eu não tenho lugar de fala pra falar de Star Wars, mas como o canal é meu, eu tô falando e eu quero saber se você concorda ou discorda, e não tem o menor problema se você discordar, tá? Mas se o Christopher Nolan tá falando isso, é porque realmente a gente tá percebendo. E toda vez quando a gente traz assunto de Star Wars aqui, a gente tem uma base da linhagem muito grande que gosta de Star Wars. Eu quero que vocês comentem também se o Christopher Nolan tem razão. Porque uma coisa é, por exemplo, o Jurassic Park, que nem a gente falou que vai ter o 7, virou caça-níquel. A história do 6 é péssima. É ridícula. É ridícula. É ridícula a história, cara. Roteiro horroroso, atuações péssimas, mas os dinossauros continuam sendo legais. É só você ver os Velozes e Furiosos também, como perde um pouquinho da qualidade, porque já não tem mais o que fazer. Agora, Star Wars é um universo muito mais vasto, você consegue fazer outras coisas. O problema é querer fazer para atender a maioria, e não para passar uma mensagem ideológica. Essa é a grande diferença. Cara, aqui ele deu uma humilhada. E assim, ele é gigante, o Christopher Nolan. Vai lá algum diretor, vai lá rebater o que ele falou. Ou se rebater, ele vai chegar e falar: então beleza, então me dá um filme do Star Wars. Ele podia falar, né? Falar assim, ó, Disney, faz aí o teu plano de Star Wars, só me dá um filme. Ele vai destruir, cara, porque é um cara que, como o Gabriel falou, ele tem preocupações profissionais artísticas. Exato, em todos os detalhes. Não, e se você vê em todos os filmes dele, tá? Você vê o Batman, você vê o Interestelar, você vê o Oppenheimer, até no Tenet. Você vê que existe uma vontade de inovar em alguma coisa. Exato, uma entrega, né? Exatamente. Em todos os detalhes. Então, o cara é assim, sabe? Por isso que tudo que o cara toca aí, Oppenheimer. Interestelar é outra obra absurda do Christopher Nolan. Pra mim, eu tenho vários filmes do Christopher Nolan que eu gosto. Mas pra mim, o Interestelar é incrível. É que o Batman, o 2 é sacanagem, né? É, fogo. E não é só isso, vê o diálogo do Batman com o Coringa. Não é só colocar o Batman e ir lá. Não é só isso, pô. Você tem a trilha, você tem os atores, o elenco. Pô, você tem tudo, você tem o conjunto, a direção, você tem tudo. Isso é Christopher Nolan. E ele deve ver o Star Wars e falar: meu, eu conseguiria fazer um espetáculo disso aqui, de sabre de luz, de luta, coreografada. Imagina a trilha sonora. Trilha sonora com o John Williams. Com o Hans Zimmer. Então, eu conseguiria fazer um absurdo com isso. Igual ele deve pensar com o 007. Pô, eu precisava fazer um filme de ação, então me dá o 007. Então é um cara popular, o Christopher Nolan, porque ele transita entre o pop e o filme conceitual.
Ele ia destruir no Star Wars e aqui ele só disse verdades. Não é à toa que Oppenheimer lidera os filmes, E vai o filme ser- com mais indicações, Vai né? ser o grande campeão da noite, não tem como bater. Exatamente. Bom, galera, coloca aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Em Nolan, we trust. E outra coisa, você coloca... Se você fizer um comparativo dos filmes Lacrate com o Nolan, é criança com adulto. É essa. Por exemplo, a Barbie foi bem dirigida, que a direção é outra coisa, tá? Mas se você vê o nível do filme, de roteiro, de tudo isso, pega todos os pontos da Barbie e coloca do lado do Oppenheimer. É sacanagem. E ainda tem gente que acha que Barbie teria que ter mais indicação que Oppenheimer. Aí a militância já fritou o cérebro, o cérebro já virou uma mão assim, ó. É isso. Galera, coloca aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.